Amados, eleitos, predestinados, imagem e semelhança de Deus. Aqui estamos nós, mais um dia, para viver, desfrutar, crescer no conhecimento de Deus, frutificar. Ele diz que pela árvore conhecereis o fruto. Disse: um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E assim estamos. Aqui estamos. Inalando e exalando para mais um dia de vida. Se alegre, meu irmão. Feche teus olhos, coloque a tua mão no peito. Se estiver deitado, continue deitado, se ajoelhe, da forma que for. Subiu 2 homens para orar, um publicano e um fariseu. Fariseu, cheio de eu, diz que fazia tudo, que honrava, que amava, que dava. E o publicano só batia no peito e diz: eu sou falho. Quero aprender de ti, Pai. Que eu venha diminuir, que o Senhor cresça. E é essa conversa, é essa oratória que chega ao coração do Pai. Não turbe os vossos pensamentos, porque você orou, abriu seu coração e muitas vezes não obteve a sua resposta. E você se questiona: eu sou imagem e semelhança. O irmão Sandro diz que o Espírito de Deus habita em mim. O que é que está acontecendo? Ele diz: calma, meu filho, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é fácil, não será fácil para ninguém. Cada qual tem sua luta, conforme for. A gente vai olhando para o autor e consumador de nossas vidas, que aqui, em mais uma manhã, nos ensina como crescer na graça e no conhecimento dele. A parábola do bom samaritano, muitos conhecem, e vamos desfrutar desse ensinamento aqui do Pai sobre imagem e semelhança. Não é sobre religião, é sobre o amor. Lucas 10, verso 25, a seguir. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Os fariseus e os escribas a todo momento queriam pegar Jesus em uma falha. Eles pregavam, mas não viviam. E Jesus disse: o que está escrito na lei? Como leis? Ele disse, respondendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. O fariseu questiona Jesus. Ele, porém, querendo se justificar-se de si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus respondeu: se atentem para essa história aqui, que muitos conhecem, mas para que você veja o que é a verdadeira imagem e semelhança do Pai. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-se, o retiraram, deixando no meio morto, quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Esse sacerdote veio do templo, tinha acabado de orar, e vendo, passou de largo, passou de longe. E de igual modo também um levita, da tribo de Levi, chegou àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem, um hotel, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, e tudo que de mais gastardes, eu pagarei quando voltar. E aí Jesus pergunta ao fariseu: qual,
pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele ainda meio que orgulhoso, ele não diz que foi o samaritano. Olha como ele fala. Ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai. E ele está falando com a gente. Vai e faz da mesma maneira. O filtro da graça é para nos trazer esclarecimento que não é sobre religião, sabe, meus amados? E a gente sabe, né? Sabemos que não são todos, sabemos que não são todos, mas nós somos confrontados, desafiados, testados por aquilo que pregamos todos os dias. Quando eu falei sabemos que não são todos, que você vai estender a mão sem, sabe, constranger assim o seu coração ou você conhecer a história. Mas ele disse lá em Mateus 25, ele diz, os discípulos perguntam a ele, mestre, quando foi que nós ouvimos? Ele diz, quando ajudastes a estes pequeninos. E ele vai, ali me viste, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu, me vestisse, estive preso. E isso é a imagem e semelhança do Pai. E na maioria das vezes, nós podemos fazer, temos. E aí a gente fica postergando, ou com o próximo nosso, um familiar, ou com um amigo, ou com uma pessoa que a gente conhece, ou que não conhece, mas Deus tocou no teu coração. O samaritano era um indivíduo de natural, de outra religião, de Samaria. Você vê que eles adoravam no monte de Gezirim e os judeus no monte Moriã. E isso trazia-se uma divisão, até porque Jesus disse que não veio para os estrangeiros, os gentios. Você vê que no poço de Jacó, a mulher de Samaria, ela fica assustada quando Jesus vai ter aquele papo com ela e diz que ia dar água, que ela não ia mais ter sede. Então ele manifesta o amor. E aí, quando você vê passou largo, esta expressão mostra que o sacerdote, o levita, não estava nem aí para o homem, sabe? É muito fácil para aqueles que lidam com os rituais religiosos se tornarem insensíveis nesse momento e tratarem as oportunidades dadas por Deus de ministrar como coisas comuns, como coisas triviais, banal, sabe? Não dá importância. Algo que é conhecido por todos nós. Ajudar, fazer o bem. E a gente diz assim, sem olhar a quem. Mas aí vem os desafios, como eu disse, vem a prática e a gente não pratica. Cadê a imagem e semelhança do Pai? O samaritano sabia como tratar o próximo. A pessoa em questão ali não era ninguém que o samaritano conhecesse ou que alguém da mesma etnia. Era apenas um indivíduo que precisava de ajuda. Você vê que lá em, se eu não me engano, lá em Tiago 2, tem uma passagem que ele fala assim sobre ajudar. E ele diz assim, se eu não me engano, e algum de vós que ele disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? O que é que ele está dizendo? Que você tem como ajudar uma pessoa vai ali, né? Você sabe que é um necessitado, ela troca, um exemplo aqui, ela troca a lâmpada da sua casa e tal, e ajuda na parte da eletricidade, e você, que Deus te abençoe, e não ajuda. E você sabe que necessita. Mesmo que a pessoa diga ali com humildade, ou com, não precisa não, e a gente não ajuda, sabe? A gente precisa aprender mais sobre a imagem e semelhança do Pai. Então, o que o samaritano faz? Você vê que ele ajuda, leva ele até o local e diz, se precisar de mais coisas, dá-lhe a ele que quando eu voltar, eu vou resolver, eu vou pagar. A questão principal desta reflexão
não é determinar quem é o próximo de alguém, mas é fazer o bem. Não é só com coisas materiais, é com palavras também. Você pode ajudar o próximo, sem imagem e semelhança. Frutifique esse amor de Deus, assim como o samaritano. Você vê que os homens, eles vieram do templo, o sacerdote e o levita. Mas eles não conheciam o que é ajudar o próximo. Precisamos aprender todos os dias o que é ajudar o próximo. Eu busco. Não sou perfeito. Sou falho. Busco todos os dias a, de uma certa forma, ajudar o próximo. A de ceder em vida. Porque quando a pessoa parte daqui, aí a consciência bate. Poxa, era para eu ter feito, era para isso, era para aquilo. E nós ficamos travados, presos pelas circunstâncias. Ou seja, eu passei por algo, então porque eu passei, fulano tem que passar. Então a gente tinha que passar por tudo que a imagem e semelhança da gente passou. Já pensou? No sábado eu gravei uma reflexão e a pergunta foi: não associe sua imagem à minha. Certo. A depender, né? Não associe também sua imagem a Jesus. Se você não está praticando. E os sacerdotes, não é que eles associavam, mas eles se diziam ser de Deus. O levita também. O homem estava no chão. Eles passaram, de longe. Que essa graça, que esse amor divino, que nos exorta todo dia, e vai cortando, vai dilacerando entre juntas e medulas, nos ensine cada dia mais. Graça e paz, meus irmãos. Um lindo dia para todos vocês. Permitindo o Papai do Céu, sabemos que Ele irá lhe permitir. Até amanhã. Forte abraço.